Ao tratar do papel histórico do poeta Castro Alves através do filme do cineasta Silvio Tendler, Castro Alves, o retrato falado do poeta, nós estamos aqui também discutindo o papel histórico do cinema brasileiro, que sempre ofereceu uma contribuição muito significativa, expressiva e reconhecida quando trata do cinema histórico. Mas a partir dessa temática eu gostaria de, sem esquecê-la, pedir também uma reflexão do senador Lauro Campos acerca dos meios de comunicação em geral. Hoje o tema é cinema, mas a partir de um dado que chama muita atenção, senador, o relatório da ONU do Desenvolvimento Humano aponta que a indústria que mais emprega, mais lucra e mais exporta nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, é exatamente a indústria cultural, já não é mais a indústria bélica. Então nós temos aqui o trabalho de cineastas como o Silvio Tendler, tendo que fazer um trabalho muito arrojado, enfrentando uma avalanche que se espraia por mundo inteiro de produtos de qualidade muito duvidosa, mas que indicam uma ocupação do planeta de mensagens que vêm de lá. O que a gente pode aferir desse indicador econômico, mas relacionado à indústria cultural? Bem, me parece que realmente o cinema tem um duplo aspecto. Ele é ao mesmo tempo arte, artesanato e indústria. De modo que me parece que aí reside uma das dificuldades de entender esta formação, essa sétima arte, né? Os seus problemas, as suas dificuldades que se dão nesse mundo concorrencial, enfrentando os bilhões das produções capitalistas cêntricas, né? Esse avassalamento desses filmes que invadem todos os países, entram em todos os poros, penetram tudo, né? E não deixam espaço, né? É mais ou menos o que está acontecendo visivelmente com a indústria automobilística, né? Nós temos aí centenas de produções estrangeiras e, obviamente, uma indústria nacional, a única que pretendeu existir, já foi eliminada há muito tempo. Então, em certo sentido, nós temos que manifestar sempre essa necessidade de procurar defender a indústria cinematográfica desta concorrência predatória estrangeira. E criando mesmo, né, favorecimentos, benefícios. Eu mesmo, há muito tempo, já desde que eu cheguei aqui, há 5 anos atrás, tenho um projeto nesse sentido. O meu projeto já foi arquivado, como quase tudo que sai da sugestão minha. O que dizia o seu projeto? Olha, é o seguinte, agora já renasceu com outras autorias, né? Mas era a tentativa de estabelecer uma obrigatoriedade da exposição, da apresentação de filmes nacionais, um certo percentual, e também, né, criar um imposto, uma taxa sobre filmes estrangeiros, a fim de criar-se um fundo para estimular a produção nacional, né? Agora, o que a gente percebe, já percebi nos anos 80 isso, é que, voltando a esse duplo aspecto, né, tudo é político nesse mundo. E, em certo momento, nós vimos o quê? O medo dos militares, com todos os seus poderes, com todo o seu poderio, né? Um medo que eles tinham de que o cinema brasileiro pudesse dar certo. E aí, obviamente, ele teria que fazer isto, né, a que o cineasta Silvio Tendler se refere. Buscar esses personagens na história, né? Um filme sobre a Guerra do Paraguai, contando a verdade daquela tragédia, daquela covardia, né? E outras coisas tão interessantes que tem apresentado aí a vida nacional. A luta mesmo pela liberdade
praticada pelos próprios escravos, né? Tem episódios fantásticos. Coisa fantástica. A Revolta dos Alfaiates. A Revolta dos Alfaiates. Coisas que estão aí arquivadas e que, em certo momento, tem-se medo delas porque elas são mensagens muito fortes, né, no sentido de caminharmos para a liberdade, para ampliar o espaço da liberdade. E, então, empobrecer a indústria automobilística, a indústria cinematográfica, né, é uma estratégia política. Né, então, a gente tem que lutar, na medida do possível, para evitar que isto aconteça. Agora, o perigo que está nela, né, é justamente aquilo que o Benjamin já se referia há muito tempo, né, é que ela é o poder de multiplicação. Né? É isto aí, ser assistida por 1 milhão de pessoas. É o poder que tem, né, o cinema de multiplicar aquela análise, aquela crítica, né, e levar aquela crítica visualizar, né, porque não há nada como a visão. Não há nenhum sentido que possa superar a visão, né, na sua capacidade de transmissão, de permitir a apreensão da realidade e da crítica. Então é isso aí. Eles sabem muito bem o que estão fazendo, esses repressores, essas autoridades, esse sistema despótico que sempre está em cima da gente. De modo que eu acho que eu só tenho que aplaudir, né, o que está acontecendo. E justamente buscando esses exemplos e esses exemplares de rebelião, de tentativa de crítica da sociedade, né? Esses personagens que realmente mostraram o grau de sua inquietação e de sua capacidade de transformação desse mundo que quer muitas vezes ser monótono, ser repetitivo, para conservar privilégios, para conservar sinecuras, para conservar poderes que já são fossilizados. De modo que me parece que o papel é importantíssimo, né? A indústria cinematográfica brasileira luta contra toda essa gama e outros que não tem tempo de falar aqui, né? De resistência, de obstáculos, mas a gente vê aí, né, todos que foram citados, todos os cineastas que foram citados, né, são todos de uma consciência, de uma vontade de mudança, de uma contemporaneidade com o futuro, né, que realmente mostra que nós temos muita sorte de ter, né, essas pessoas aí atrás das lentes, né, para mostrar um Brasil que pode ser diferente. Silvio, você que se envolveu executivamente com políticas culturais, secretário de Cultura aqui do Distrito Federal, agora na condição exclusiva de cineasta novamente, né? Você se deparou com esse problema do cinema brasileiro ter que disputar espaço, né, com o cinema estrangeiro dentro do próprio território nacional, cujo público é predominantemente dominado pelo cinema estrangeiro ainda. Nós ainda somos marginais dentro da nossa própria terra. E, apesar disso, tem muita gente que põe em dúvida a necessidade de medidas, né, que reforcem o papel do Estado na cultura, reforcem medidas que garantam espaço, reserva de mercado, até para que o próprio público entenda a sua própria arte. Claro. Como é que você vê, como é que você entra nesse... um debate que não termina nunca, que é o papel do Estado na cultura? Eu não digo com toda tranquilidade, tanto como cineasta, como alguém que já ocupou cargo público, quer dizer, como secretário de Cultura do governo Cristóvão Buarque, tenho muito orgulho disso, e eu defendo a participação do Estado na cultura. Quer dizer, eu acho que existem bens básicos que o Estado não pode abrir mão da sua responsabilidade. Se a gente admite que educação, por exemplo, é um assunto sério demais para ficar em mãos privadas, e ainda assim tenta se privatizar cada vez mais,
mas todo mundo reconhece a importância do Estado na área de educação. Eu acho que está se abrindo muito mão da responsabilidade do Estado na área de saúde também, que é outra área fundamental, estratégica para todos nós. Quer dizer, eu acho que na questão da cultura, eu não vejo por que seria diferente. Quer dizer, eu acho que o Estado tem que ter uma participação ativa, sim, e direta, né? E se não tiver essa participação ativa e direta, terá por omissão, né? Uhum. Eu digo, por exemplo, que essa questão desses filmes históricos, isso devia ser uma rotina, quer dizer, que o Brasil produzisse muitos filmes como Castro Alves e Villa-Lobos e Mauá. E você tem centenas de personagens fundamentais, gente que pensou o Brasil, que amou o Brasil, que discutiu o Brasil e que não passa para a história por pura irresponsabilidade. E quando você tem os recursos para fazer isso, esse dinheiro, a dinheirama que se gasta em besteira, que vai pelo esgoto, com a publicidade, por exemplo, é um dinheiro público. O Brasil, o governo brasileiro gasta por ano aproximadamente 600 milhões de reais em publicidade. É um dinheiro que um mês depois você não toma conhecimento. Quem se lembra daquele elefante canalha que falava das privatizações no governo Collor? Uhum. Eu devo estar falando nem maluco, ninguém se lembra que esse elefante existiu. E esse elefante custou o preço de uma longa-metragem. Era para lá de R$1 milhão aquela propaganda, né? É muito mais caro que um filme, se gasta muito mais dinheiro em publicidade, que é uma coisa volátil, que é uma coisa descartável, efêmera, do que se gasta num filme que é um objeto duradouro. Você cita filmes de 50 anos atrás, você se lembra do Meu Jango, você se lembra do JK, você se lembra do Cabra Marcado, claro. Você lembra do Memória do Cárcere, você lembra do Vladimir Carvalho com o País de São Saruê, claro. Você lembra de Glauber Rocha com Deus e o Diabo, Terra em Transe, você lembra Joaquim Pedro com Macunaíma, o Padre Amor, Os Inconfidentes, Leon Hirschman, Eles Não Usam Black Tie, e você não me cita 5 comerciais que você assistiu ano passado. E esse dinheiro vai todo em comercial, estou falando comercial do governo, propaganda do governo. Dinheiro público. Dinheiro público, que é dinheiro que poderia ir para a confluência da educação e da cultura. Porque eu acho que cultura é educação, eu acho que não adianta nada você ensinar a ler e escrever e não dar os mecanismos de pensar. Para você dar os mecanismos de pensar, você tem que dar cultura, quer dizer, você tem que dar os valores com quais que as pessoas se desenvolverão. E é uma responsabilidade do Estado, sim. Então eu vejo como necessária essa presença do Estado dentro de uma estratégia de uma transformação do país. E aí eu não vejo como se omitir em relação a isso. E eu acho que existe um espaço, eu acho que inclusive, existem coisas... A gente aceita impunemente essa coisa de desorganizar para dominar. Então a legislação seria toda muito caótica, muito confusa, você bota no mesmo saco filmes com intenções diferentes, você tem... Cinema é muita coisa, cinema na verdade é um veículo, mas o filme pode ser um filme de entretenimento, que é importante que aconteça, o filme pode ser um filme documentário, pode ser um filme de ficção cultural, e você tem, para cada produto, você teria que ter uma legislação específica e forma de financiamento específicos. Você não pode meter tudo no mesmo saco de gatos, quer dizer. Então você hoje, por exemplo, captar recursos para um filme, se você vai fazer aquele filme com atores conhecidos, uma história conhecida, você vai ter muito mais facilidade de captar recursos se você for com um tema bombástico. Vai pedir dinheiro para fazer um filme sobre Carlos Marighella. Carlos Marighella foi parlamentar brasileiro, deputado, quer dizer, chegou num determinado momento da vida dele que ele escolheu outro caminho, né? E ele precisa, a verdadeira história do Carlos Marighella, que ninguém conhece no Brasil, precisa ser contada, ele precisa resgatar o espaço dele na história. Eu não quero, de maneira nenhuma, defender uma postura política que ele teve no final da vida. Eu quero resgatar o personagem como um personagem da história brasileira. Vai pedir dinheiro, vai pedir para um marqueteiro que te dê dinheiro para fazer um filme sobre Carlos Marighella. E você não vai ter. Então, o Estado tem essa responsabilidade. O Estado tem que criar um fundo para facilitar o financiamento e a produção daquelas obras necessárias que não encontram os recursos nos canais de financiamento dentro das leis de incentivo. E se essas leis de incentivo existem, é para financiar essa produção cultural que tem dificuldade de financiamento, não é a produção que normalmente teria financiamento. Quer dizer, então, eu acho que essa questão tem que ser muito clara, muito definida, e eu acho, sim, que uma participação ativa do Estado na produção de bens culturais.